Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês me perguntam muito lá no meu Instagram: maternidade intencional e diagnóstico. O que uma coisa tem a ver com a outra? Para quem não sabe, eu sou mãe de 2 crianças atípicas. E essas são as pastinhas dos meninos. O Enzo, diagnosticado recentemente, e também o Henrico, que foi diagnosticado em 2022. E o que isso tem a ver com maternidade intencional, Thalita? É um vídeo que eu sempre quis trazer aqui, porque lá no Instagram são recortes, e aqui tem como a gente trazer um início, contexto, né? Início, meio e fim, para que vocês me entendam e entendam bem o que eu vou falar, porque é uma área que é muito sensível e eu quero trazer para vocês aqui a minha visão enquanto mãe e como educar os meus filhos de forma intencional a partir dos diagnósticos fez uma grande diferença dentro do meu lar, não só para os meus 2 filhos, mas como para os 4. Quando você tem um filho com diagnóstico, é normal o receio dessa questão da educação de forma intencional. Então a gente vai ter receio na forma de chamar atenção, receio na forma de fazer uma imposição, de colocar limites, de cobrar isso e de cobrar aquilo outro. Eu falo porque essa foi, para mim, a maior dificuldade, porque nós tínhamos um padrão de educação muito ali, ó, bruto, sempre muito militarismo mesmo, que foi a forma como meu primeiro filho foi educado. E eu ainda não tinha uma compreensão, né? Foi quando o Henrico nasceu que eu comecei a estudar sobre educação de filhos, porque eu não estudava sobre isso. A gente foi tendo os nossos filhos uma idade boa, eu considero, nós 2 novos, com, né, disposição para educar e tudo, mas eu não tinha essa compreensão de que eu precisava aprender mecanismos para me ajudar, ferramentas para me ajudar a educar os meus filhos. O que eu fiz? Fui buscar informações sobre educação de filhos, fui buscar informações de um meio termo, no qual eu hoje acredito que funciona, que é ter limite, que é colocar regras, que é impor ali para as crianças quem é autoridade dentro de casa, mas sem a agressividade. Então, para nós foi um choque de realidade muito grande, porque eu fui educada assim, o neto foi educado assim, e enfim, todo mundo educa os filhos assim, e quando a gente fala isso, as pessoas ficam, ai meu Deus, que horror, não acredito. Em outro momento eu vou trazer sobre essa questão de não educar de forma agressiva, porque hoje o foco aqui não é esse. Depois disso, a gente descobriu o Enzo recentemente, por causa de uma tag, porque ele teve transtorno de ansiedade generalizada. E aí veio todo esse combo. Só que nós já estávamos preparados pelo Henrico, né? Há 4 anos, colocando em prática essa educação com limites, mas com uma criança atípica. Eu falo que ser intencional, para todas as mães que eu atendo em mentoria, ou em curso, ou em palestra, é você entender o que você está fazendo e você ver o resultado disso no futuro. Então, eu preciso ver o resultado do que eu estou fazendo lá no futuro. Se eu não consigo projetar o resultado da minha ação agora, seja ela boa ou ruim, seja uma consequência boa ou ruim, não vai dar certo. Eu educo meu filho hoje, ciente de que eu quero manter uma conexão com ele e de que eu quero um resultado a longo prazo de excelência, eu vou ter esse resultado, porque eu estou trabalhando de pouquinho em pouquinho para isso. Então, intencionalidade é você fazer algo com intenção, é você saber qual é a intenção por trás daquilo. Então, quando eu descobri os diagnósticos, eu comecei a entender que eu precisava ser muito intencional com os 4. Nós temos que entender a importância de ser intencionais com os nossos filhos, principalmente quando tem um diagnóstico. Então, eu vou fortalecer aquilo que eles têm de fraqueza e vou, né, ajudar a tornar aquilo que é dificuldade em virtude. Quando a gente fala de diagnóstico, se você pegar os relatórios dos meninos, eles vão pedir 300.000 coisas, tá? Vai falar, eles têm que fazer isso, tem que fazer assado, tem que terapeuta ocupacional, tem que ter terapia cognitivo-comportamental, tem que ter acompanhamento disso, daquilo outro. Eu sou uma mãe que ainda não pode ter acesso a esse tipo de tratamento, porque o dia que eu puder oferecer, com certeza eu vou. Mas eu busquei, de forma intencional, oferecer de outra forma. Eu não consigo levar para a terapia cognitivo-comportamental. O que vai ser trabalhado em uma terapia cognitivo-comportamental? Eu não sou psicóloga, mas eu sei que vai ser trabalhado habilidades sociais e habilidades emocionais. Como que eu posso trabalhar isso em casa?
De que forma eu posso trabalhar isso em casa no dia a dia? Meu filho não pode fazer um personal. O neto foi comprar todas as ferramentas que precisava para fazer um treino direcionado para aquilo que era para extravasar, levar para o campo aberto, na nossa cidade, público, na rua, na área. O que dá para fazer? O Enzo. O Enzo há uma necessidade de um profissional muito específico para atender ele, que foi a sugestão depois da avaliação. Não temos esse profissional na cidade. O que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar as dificuldades do Enzo. Quais são as dificuldades? Estão relacionadas à autoestima? As dificuldades estão relacionadas a relacionamento, né? Essa habilidade social de conviver, porque essa questão das altas habilidades é novo para nós. Então, tudo isso são formas intencionais de educar os meninos. Eu vejo a dificuldade, se eu pegar um relatório desse daqui, a habilidade do Enzo, Master, Plus, Mega, o que ela pede? Explorar sua linguagem sofisticada e pensamento crítico em produções escritas, debates e projetos que permitam elaborar ideias originais. Como que eu vou fazer isso dentro de casa? Mas a escola do meu filho não faz, não tô nem aí, que a escola é outro vídeo também para a gente debater sobre isso. Mas como que eu posso fazer isso aqui em casa? Incentivar a expressão artística por meio de desenhos, artes visuais, como canal de regulação emocional e reconhecimento do talento do Enzo. Então, tudo isso daqui, no contexto clínico, terapêutico, familiar, de potencialização, de dificuldades do Enzo, como que eu posso fazer na minha casa? De que forma eu posso trazer isso para o meu dia a dia, para a hora do almoço, para a hora do café da manhã, para o momento que eu tenho com o Enzo, para o momento que eu tenho com o Henrico. Isso é ser intencional. Essa ideia de que nós precisamos ter um profissional extremamente adequado para que o nosso filho seja bem-sucedido no futuro. Eu quero que os meus 2 filhos sejam bem-sucedidos no futuro. Quero trabalhar muito para poder oferecer eu e meu esposo todas as necessidades que eles precisam, mas enquanto isso não acontece, eu preciso usar os recursos e a ferramenta que eu tenho agora. E às vezes a única ferramenta que eu tenho agora é o meu celular para aprender como fazer uma intervenção em casa, para acompanhar alguém que ensina como trabalhar tal habilidade. Então, eu sou a favor da rede social, eu amo a rede social. Seria hipocrisia minha dizer que não, porque é aqui que eu trabalho, mas é também um lugar onde eu aprendo muito. Eu gosto de ler, gosto de estudar, mas também gosto de pesquisar. Então, ser intencional é saber qual é a dificuldade do meu filho. Eu vou viver refém disso? Não, mas eu preciso pelo menos saber lidar com aquilo. Eu não posso deixar terceirizar a tal ponto de que só outra pessoa sabe acalmar o meu filho, só outra pessoa sabe como lidar com o meu filho. Quem sabe lidar com o meu filho sou eu, quem sabe acalmar o meu filho sou eu, enquanto mãe. Eu entendo que todos os profissionais que chegam para somar com a gente hoje, tá? Psicopedagogas, da escola, quando a gente vai numa reunião, quando a gente senta para contar sobre o caso do Henrico, como o Henrico era, como ele avançou e principalmente com as coisas que foram feitas dentro de casa, como o Enzo estava e como ele avançou, as pessoas olham e falam, poxa, que máximo, que legal. Mas lá no início eram as mesmas pessoas que falavam assim, tá se achando a profissional. E na verdade sou, né? Porque a profissional Master, Mega, Power Plus que tem que cuidar dos meninos sou eu. Então, eu acredito muito que uma maternidade intencional ela tem esse poder de transformar aquilo que poderia ser um sonho só, uma mera ilusão em realidade. Esses diagnósticos me dão um norte, um caminho para que eu possa seguir e educar os meninos da melhor forma possível. Muitas coisas são feitas de forma iguais aqui dentro da minha casa. E muitas coisas são direcionadas a partir das necessidades individuais de cada um, das dificuldades e das potencialidades. A maternidade intencional, ela não é para mães que querem fórmulas mágicas. Para mães que sempre acham que o problema está nos filhos, no marido, no trabalho e nunca nelas mesmas. Mães que querem solução rápida, que querem ouvir, mas não querem aplicar. Mães que gostam de ser bajuladas e gostam de validação. Mães que terceirizam a educação dos seus filhos e que não querem rever comportamentos, crenças e posturas. A maternidade intencional não é para você, esse vídeo não é para você. A mãe tem medo, na verdade, independente de diagnóstico ou não, de marcar os seus filhos de forma negativa. E às vezes a gente olha e pensa, será que eu tô fazendo certo? Meu Deus, será que isso tá correto? Quem nunca se pegou pensando nisso? Vai sair do modo sobrevivência, improviso e vai vir para o modo intenção e direcionamento. Então,
Essa é a forma como eu educo os meus filhos e eles só ganharam com isso. E o comportamento deles evoluiu milhões. E eu posso dividir com vocês muitas das ferramentas que eu usei na minha casa. Mas aí vocês vão ter que comentar se vocês querem. Me diz aí se vamos ter parte 2 e quais foram as ferramentas que eu usei de acordo com os comportamentos. Até o próximo vídeo.